Se conheceu no Congresso da Almadego, os campos precisaram enviar para eleitores, ele foi representando o campo de Vila Nova, eu fui representando o meu campo, que é o Ministério Fama. Então, de lá para cá, nós nos tornamos amigos e ele tem sido um presente que Deus tem me dado mesmo, de verdade, não é? Fica aqui meus sinceros agradecimentos a ele, a todos, tá? Todos. E essa vigília, dentro de qual momento muito especial, tá bom? Deus abençoe ali meu tio também, que está me acompanhando. Já estou vindo de um segundo compromisso. 2 amigos meus estão ali, que é o Valdeilson e o Samuel, né? E Deus abençoe a todos vocês. E aquele menino ali que canta demais. A última vez que eu estive aqui atendendo compromisso pelo... O Zé Wilson me pediu para me estar aqui. Eu fiquei impressionado, viu? Eu concluí que realmente as cordas vocais deles e ele ser um presente que Deus nos deu. Tá bom? Por falar em Congresso da Almadego, eu estava até comentando com o Carlos que Deus vivificou essa palavra que eu também preguei lá, para me falar para vocês aqui, tá bom? Eu quero falar sobre o advogado de Deus. A Bíblia vai falar sobre esse poderoso patriarca, sem sombra de dúvidas, uma das poderosas referências no Antigo Testamento. O nome dele era Jó. O que vale destacar são as suas 3 principais marcas. A primeira está logo no versículo de número 1. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez nós temos uma séria tendência, quando nós olhamos para a vida desse patriarca, e quando nós vemos esse verbo dizendo que ele era basicamente, que ele se desviava do mal, quando nós olhamos as suas características, que ele era reto, que ele temia a Deus, nós temos uma tendência de acharmos que Jó, ele conseguia todas essas marcas e todos esses atributos por causa dele mesmo. Mas é exatamente isso, é um erro que nós não podemos cometer. A Bíblia diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, quando Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto não fala, morto não tem desejo, morto não tem sentimento. Essa era a sua principal representação, e não importa quem você seja, mas essa era a sua principal situação de você antes de conhecer o Evangelho, morto para Deus. Sabe o que isso implica em dizer? Você não tinha desejo pelas coisas de Deus. O seu corpo e a sua carne não tinha basicamente o mínimo, vontade, desejo, ardor pelas coisas de Deus. Se alguém me perguntar, como muitas das vezes instituições onde eu ensino, pedir para me definir o que é ser humano, eu gosto de uma definição que diz que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, porque aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir. Ser criança, ou ser humano, é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Ser humano é gostar daquilo que não pode. Ser humano é gostar daquilo que é proibido. E quando eles falam sobre gostar daquilo que é proibido, é gostar daquilo que Deus não gosta. É ter prazer naquilo que Deus não aprecia. Isso é ser humano. Você sabe o que eu estou querendo lhes dizer? Que a sua carne, que a minha carne, que o meu corpo, que os meus desejos, eles sempre vão pender para as coisas aqui da terra. Mas todavia, é isso que Paulo vai dizer. Nós estávamos mortos, todavia, foi Ele quem nos deu vida. Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, quando ele vai dizer que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a sua carne não quis as coisas de Deus. O seu corpo não quis as coisas de Deus. Você só está aqui, é crente, é salvo em Jesus, não é porque a sua carne quer, não é porque o seu corpo quer, mas o simples fato de um dia você ter confessado os seus pecados perante Deus, ter levantado a sua mão e ter reconhecido a sua glória, é a ação do Espírito Santo em você. Portanto, você está aqui nessa noite não é porque você quis, mas não se esqueça que você está aqui nessa noite, que você frequenta uma igreja, que você serve a Deus, que você lê a palavra, que você ora, não é por causa da sua carne nem por causa do seu corpo. Você só consegue fazer
todas essas coisas é por causa da maravilhosa e poderosa graça do Espírito Santo de Deus. Quando uma certa feita perguntaram para um avivalista do século XX, E.M. Bounds, quando pediram para ele definir o que era o amor de Deus, ele disse que graça era o Deus que era alguém que veio na terra e se fez ninguém, e pegou o ninguém que nós éramos e transformou em alguém para a sua glória. Estamos aqui porque um dia o alguém que era Jesus veio da terra e se fez ninguém, pegou o ninguém que nós éramos e transformou em alguém para a sua glória. Não se esqueça que Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas foi eu quem escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. Não importa quem sejamos, de quem está aqui atrás de mim ou quem está na minha frente, só estamos aqui por causa do Espírito Santo de Deus. A segunda marca, a Bíblia vai falar sobre o que é comunhão. O texto sagrado vai dizer que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E no mesmo capítulo de número 1, vai falar sobre como eram os momentos de comunhão que eles desfrutavam. A Bíblia Sagrada não hesita em dizer que esses irmãos, eles possuíam uma comunhão. Isso era ótimo para Jó. Saber que tinha comunhão entre os seus próprios filhos, o que nem sempre é uma característica normal ou muito fácil de se conseguir. Eu estou lhes falando isso porque a Bíblia diz que era bom o estado de convivência entre os filhos de Jó. Irmãos, e para ser bem sincero, e atente-se bem ao que o Titi Starley vai falar, simples assim: convivência é uma arte, e na vida, uma vez ou outra, você vai ter que ser artista. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 4, Paulo vai falar sobre a unidade da fé. Paulo vai apresentar quais são os verdadeiros princípios para se viver bem numa igreja. Primeiro, Paulo vai falar que assim, com toda a humildade. Você sabe o que significa humildade? Era basicamente o encontro das águas com aquele barro que se tinha no rio Nilo, gerava barro. Barro é humus. Humus vai derivar da palavra humildade. É entender que eu sempre devo olhar para o outro como superior a mim mesmo. Paulo diz isso em Filipenses 2:3. Ele diz: antes considerai os outros superior a si mesmo. No reino de Deus, o Carlos, Samuel, Valdeísso ou qualquer um que esteja aqui é maior do que eu. Isso é humildade. Segundo, Paulo vai falar aqui longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É basicamente possuir controle. E você sabe onde é que eu costumo dizer que nós temos o maior desafio de nos controlarmos? É na nossa língua. Sabe o que eu estou falando que controlar é difícil? Principalmente na língua. Jesus chama os apóstolos, e chamando os apóstolos, ele vai fazer uma pergunta interessante. 2, a bem da verdade. A primeira é: quem eles? Sabe quem que Jesus estava se referindo como eles? A multidão. Quem eles estão dizendo que eu sou? Os apóstolos vão olhar para ele e vão dizer: Senhor, eles estão dizendo que tu és Jeremias. Eles estão dizendo que tu és Elias. Eles estão dizendo que o Senhor é profeta. Eles estavam andando com Jesus, mas até então não estavam sabendo quem Jesus realmente era. Aí Jesus quer apertar o cerco. Ele olha para dentro dos olhos dos apóstolos e pergunta: e para vocês? Para vocês, quem eu sou? Pedro dá um passo na frente e diz: tu, Senhor, tu és o Cristo. Tu és o verdadeiro Filho do Deus vivo. Irmãos, ser elogiado é bom. Pelo líder melhor a mim ainda, na frente dos outros. Imagina o que foi Pedro ser elogiado pelo próprio Deus na frente dos outros. Só faltou a música Sabor de Mel. O que é fato é que Pedro retorna para a circunferência de onde os apóstolos estavam, e ele vê Jesus olhando para os apóstolos e dizendo assim: pessoal, eu vou à cruz e vou padecer e vou morrer. O mesmo Pedro dá outro passo para frente e diz: não, Senhor, eu irei à cruz em teu lugar. E Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas você não entende das coisas de Deus. Sabe o que é o engraçado no texto? O mesmo Pedro foi usado pelo Espírito Santo em um versículo, e 4 versículos depois, esse mesmo Pedro não foi usado por um demônio, ele foi usado pelo próprio Satanás. Sabe o que é
engraçado, Starley, o que leva o mesmo homem, a mesma boca, as mesmas cordas vocais, ao ser usadas por Deus e pelo diabo? A resposta é não ter controle na língua. Uma certa feita eu perguntei lá na minha igreja, onde eu estava congregando, quantos aqui foram perseguidos? 300 crentes. Quase 30 pastores levantaram a mão. Segunda perguntinha, quantos aqui perseguiram alguém? Você não acha. Você não acha na igreja os perseguidores. Engraçado que você só acha gente que é perseguido. O engraçado é, Starley, o que gera isso? Falta de simplesmente controle na língua. A Bíblia vai falar sobre essas marcas dos filhos de Jó. Eles conviviam bem. Eles basicamente pensavam para falar. Não eram precipitados nos seus julgamentos. Jó era assim. Primeiro, a marca espiritual. Segundo, a marca da comunhão. Terceiro, a Bíblia Sagrada vai falar sobre a perspectiva financeira da vida de Jó. Portanto, se você concordar que você não vai ter muita opção, você vai ter que concordar que o planeta é dividido em Oriente e Ocidente. A Bíblia nos assegura que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Provavelmente, ele era o homem mais rico debaixo do sol. Sabe o que era engraçado? Que eu ainda estava lembrando do Carlos falar aqui. E lembrando de algumas palestras que eu dei sobre inteligência financeira. Escute o que é que eu vou lhe dizer. Jesus contou 38 parábolas. Das 38, 16 Jesus falou sobre dinheiro e sobre posses. Há 2.000 versículos na Bíblia que vai falar sobre oração. 2.350 versículos na Bíblia que vai falar sobre a fé. Mas o engraçado é que há muito mais do que o dobro de versículos na Bíblia que fala sobre fé, falando sobre dinheiro e sobre posses. Jesus falou sobre mais administração de dinheiro do que sobre o inferno. Portanto, é um tema extremamente sério. Mas a Bíblia Sagrada vai falar que Jó, ele possui essas 3 marcas. Primeiro, a espiritual. Segundo, a marca da comunhão dos seus filhos e da sua família. E o terceiro, ele era inteligente financeiramente. Irmãos, a vida de Jó era ótima. A vida de Jó era uma dádiva da parte de Deus. Todavia, o que Jó não estava percebendo e o que ele não sabia é que a sua vida estava pronta a mudar. Por que, Starley? Porque no versículo de número 6, a Bíblia Sagrada vai dizer que vai ter um diálogo dos 2 seres mais poderosos que existe. Primeiro, Deus, sacrossanto, dotado de poder e de glória. Segundo, Satanás. Lá em Apocalipse, ele é descrito como dragão, por causa de 3 características: agilidade, sagacidade e força. Satanás é veloz, Satanás é ágil e Satanás ele é sagaz. E é esse mesmo Satanás que Deus olha dentro dos seus olhos e pergunta: de onde vens, Satanás? Escute o que eu vou lhe dizer. Repara nos 2 verbos que Satanás vai definir como a sua agenda. Ele primeiro vai dizer de rodear a terra. E o segundo é de passear por ela. Você não passeia triste. Você não passeia preocupado. Você passeia com a mente despreocupada. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, essa expressão jaz no grego significa que o mundo está no colo de Satanás. Portanto, esse é Satanás, alguém que tem no mundo simplesmente as palmas das suas mãos. O engraçado é que Deus vai fazer menção de Jó. E Deus vai fazer uma interrogação para Satanás. Observastes o meu servo Jó? E olha só qual que é a observação. Na terra não há ninguém semelhante a ele. Você sabe o que é engraçado? Deus não vai falar para Satanás a respeito de Jó. Não é dos jumentos que Jó possuía. Deus não vai falar para Satanás a respeito de Jó. Não é dos camelos que Jó possuía. Deus não vai falar para Satanás a respeito de Jó, não é dos filhos que Jó possuía, mas Deus vai falar para Satanás a respeito de Jó, simplesmente da atividade moral e da vida espiritual que Jó tinha. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem algo para você que pertence e vale mais para Deus do que seu carro. Tem
Tem algo para Deus que vale mais para Ele do que simplesmente sua conta bancária. Tem algo para Deus que vale mais para Ele do que as suas roupas ou qualquer outra coisa que você possa ter. É os presentes espirituais. E eu quero acreditar sim, que antes de mais nada, nós estamos aqui buscando não é a presença dos homens, mas nós estamos nos dobrando perante o Deus Todo-Poderoso. E entender que dinheiro passa, que tudo passa, mas a única coisa que fica é a presença de um Deus que fez os céus e a terra. Só que a Bíblia diz que Satanás vai apresentar uma tese para Deus. E a tese é: Senhor, porventura Jó não seria fiel a ti? O Senhor o cercou ele de bens. Senhor, Jó não te serve, diz Satanás, não é por causa da tua grandeza. Jó não te serve, não é por causa da tua glória. Jó te serve por causa dos jumentos que o Senhor deu. Jó não te serve, não é por causa da tua onipotência, mas Jó te serve, Senhor, por causa dos camelos que o Senhor deu. Jó, Senhor, não te serve, não é por causa da tua grandeza, mas Jó te serve simplesmente por causa que o Senhor deu filhos abençoados para ele. Sabe o que Satanás estava propondo? A seguinte ideia: Senhor, se Jó não tivesse bens financeiros, se Jó não tivesse camelos, se Jó não tivesse bois, se Jó não tivesse uma família financeiramente abastada, eu duvido que Jó te servia. Sabe qual que é a tese que o diabo levanta? O homem não te serve, não é por causa da tua grandeza, Senhor. O homem te serve por causa das bênçãos que o Senhor deu. Sabe o que Deus olha para Satanás e diz: tudo bem, tira tudo que é dele. Sabe o que vai acontecer? Na mesma hora, simplesmente Jó vai começar a ter notícias dos seus empregados, que vai correndo até Jó dizendo: Jó, todos os teus empregados acabou de morrer. Jó, em questão de minutos, vai começar perdendo simplesmente a sua estrutura corporativa das suas empresas. Jó vai começar a ver seus 7 filhos homens morrer. Jó vai começar a ver suas 3 filhas morrerem. Jó vai começar a perder toda a sua estrutura financeira e toda a sua estrutura familiar. Como se não bastasse, a sua mulher olha para ele e, não aguentando a pressão, olha, diz uma ordem e diz: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Quando Satanás pressiona a mente de Jó pelas palavras da sua esposa, como Satanás pressiona a mente de Jó de uma perspectiva direta, quando todo mundo achava que Jó servia a Deus pelaquilo que Deus dava e não por aquilo que Deus era, nós temos um momento mais fantástico da sua história até então. Jó simplesmente planta os seus joelhos no chão, abre a sua boca e declara: bendito seja o nome do Senhor. Satanás estava errado. Era possível Jó servir a Deus, não é por causa dos bens que Deus dava. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus ainda conta com a Assembleia de Deus. Deus ainda conta com jovens que o sirvam, não é por aquilo que Deus dá. Ou seja, simplesmente com tanque de gasolina cheio, ele é Deus. Vazio, é Deus do mesmo jeito. Namorando, ele é Deus. Solteiro, ele é Deus do mesmo jeito. Nós não servimos a Deus por aquilo que ele nos dá. Se Deus der, ele é Deus. Se não der, ele é Deus do mesmo jeito. Segundo, Satanás vai apresentar outra tese para Deus. Senhor, realmente Jó te servia, não é por causa dos bens que o Senhor deu. Ele era fiel. Mas Senhor, o Senhor deu saúde para ele. Será que se o Senhor tirar a saúde de Jó, Jó vai ser tão fiel assim igual o Senhor está pensando? Deus olha para Satanás e diz: tudo bem, Satanás, toca ele na carne. Porém, simplesmente, não arranca a vida. Poupe a vida. É assim que está na Bíblia. Na mesma hora, Jó vai começar a olhar para todo o seu corpo. E o texto sagrado vai mencionar que ele começa a ver feridas no seu corpo, ao ponto dele pegar um caco de telha e começar a raspar a sua pele com esses cacos de telha. Jó já tinha perdido as suas mansões. Jó já tinha perdido seus funcionários. Jó já tinha perdido seus filhos. E a Bíblia já não vai falar mais e não vai fazer mais menção de onde a sua esposa estava. Ou seja, Jó começou a perder tudo.
A principal prova disso é que a Bíblia diz que Jó foi para o pó e para a cinza. E essa expressão no original significa lixo. Como é que pode, hein, irmãos, o homem mais rico debaixo do sol, da noite para o dia, a partir de agora, vai habitar e vai morar no lixo da cidade? A pergunta que nós ficamos nos fazer é: como é que Jó vai fazer para sair dessa? A pergunta que nós olhamos para o texto e viemos a nos indagar é: qual vai ser a atitude de Jó? E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jó, ele simplesmente vai ter todas as suas feridas vindo sobre os cacos de telhas. Jó tinha perdido a sua família. Jó tinha ouvido da boca da sua esposa para ele largar Deus, amaldiçoar, blasfemar o nome de Deus e largar tudo e simplesmente esperar a morte. Como se não bastasse, até Satanás está olhando para Jó. E Satanás olhando para Jó vai pensar: agora Jó regride, agora Jó blasfema, agora Jó vai retroceder. Mas o engraçado é que Jó raspa a sua cabeça, planta de novo o seu joelho no chão e diz assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá eu vou voltar. Sabe o que significa? Quando eu não nasci trazendo jumento, eu não nasci trazendo boi, eu não nasci trazendo dinheiro, porque jumento passa, dinheiro passa, boi passa. A única coisa que eu vou levar é a presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Jó, simplesmente doente, ele continua acreditando que o seu Deus vai ser sobre a vida dele. Irmãos, eu sei que não é fácil, eu imagino que não seja fácil servir a Deus com câncer ou com qualquer tipo de enfermidade, mas não se esqueça, com enfermidade ou sem enfermidade, ele é soberano do mesmo jeito. Esse é Jó. Está ali, como é que a história dele vai continuar daqui para frente? Vai ser só desgraça, daqui do capítulo 2 até o capítulo de número 40. Ele já vai começar simplesmente a olhar para tudo aquilo, e uma certa feita, o texto sagrado vai dizer que os seus amigos recebem a notícia: Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua família, Jó perdeu tudo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão se dirigir a Jó. E na hora que eles vão se dirigir a Jó, a Bíblia Sagrada diz que o estado de Jó no lixo da cidade estava tão terrível, mas estava tão terrível, que eles vão ficar 7 dias e 7 noites olhando para Jó, calado, e só com dó e com pena de Jó. Como se não bastasse, quando eles abrem a boca para falar, eles simplesmente vão dizer: Jó, lembra-te, Jó, qual é o inocente que nunca pereceu? Jó, aceita a correção do Todo-Poderoso. Sabe o que eu acho engraçado? É a primeira coisa, eles vão fazer uma leitura da situação e da vida de Jó, e eles vão colocar o nome de Deus lá. Escute bem o que eu vou lhe dizer: dar conselho é uma coisa, e aconselhamento é outra. Eles vão automaticamente fazer o diagnóstico da vida de Jó. Fazendo o diagnóstico da vida de Jó, eles vão dizer que o que Jó estava passando era castigo do Todo-Poderoso. Irmãos, Jó, ele foi tão infeliz nessa atitude, que quando falaram a primeira vez, falaram a segunda vez, Jó parece não acreditar. Todavia, é depois das palavras dos seus amigos que Jó vai começar a abrir a boca, sabe para fazer o quê? Murmurar. Ele vai começar dizendo assim: amaldiçoado seja o homem que deu a notícia para o meu pai, dizendo: nasceu-te um varão. Naquela época no Oriente Médio, o homem não tinha o direito de entrar dentro do parto, do local onde era realizado o parto. Então apenas uma mulher chegava e dizia: olha, nasceu-te um homem. Jó, ele amaldiçoou até essa pessoa que foi para o seu pai e diz: Jó nasceu. Jó, ele vai abrir a boca e vai dizer: amaldiçoado foram os seios que me amamentaram. Jó vai começar a amaldiçoar simplesmente a sua própria mãe. Está ali, por que ele começa a fazer isso? Porque ele começa a acreditar. E também pudera, a sua situação não era fácil. Mas tem algo que eu preciso lhe dizer. Você não pode em nenhum momento minimizar o poder de uma palavra negativa. Palavras do tipo: você não pode, você não consegue, você não vai,
você jamais vai chegar lá. Sabe por quê? Porque toda vez que uma palavra negativa foi proferida na Bíblia, a pessoa estava numa comunhão com Deus em alto nível. Fez esse mesmo homem e se chorar dentro de uma caverna, pedindo para Deus a morte. Você quer ver o poder de uma palavra negativa na Bíblia? Eles eram quase 3 milhões que saíram da terra do Egito. Sendo quase 3 milhões saindo da terra do Egito, simplesmente em Números capítulo de número 13, Deus vai ordenar dizendo assim: Moisés, separa alguns espias, eles vão na terra, e chega lá eles encontram gigantes. A altura dos gigantes, 3,89 metros de altura. E quando eles retornam, Moisés pergunta: e aí, como é que é a terra? A terra é boa? A terra mana leite? A terra mana mel? Eles vão dizer: Moisés, a terra é boa, a terra mana leite, a terra mana mel. Só que Moisés, a terra está tomada de gigante. Uma palavra negativa contagiou 3 milhões de pessoas. Você quer ver o resultado? Números capítulo 14. Levantemos-nos um capitão e vamos retornar ao Egito. Toda vez que você acreditar numa palavra de efeito negativo, primeira característica, Números 13, 31 a 33. E éramos aos seus olhos como gafanhotos, e nós olhando para eles, eles eram maiores do que nós, e eles olhando para nós, nós éramos bem menor do que eles. Palavras de efeito negativo, o que gera? Baixa autoestima. Palavras de efeito negativo vai fazer com que nem você acredite em você mesmo. Aí a regra é básica, é clara, é lógica. Se você não acredita, quem é que vai acreditar? Segunda regra, Números capítulo 14. Vamos retornar ao Egito. A vida de quem acredita em palavra de efeito negativo é assim: nunca avança, só regride. Só regride. Só regride. Você quer ver a terceira? 1 Reis capítulo 19, verso 4. É Elias que está dizendo: Senhor, já basta, que eu morra, eu não sou melhor do que os meus pais. Vontade de morrer. Eu costumo dizer que crente tem vontade de morrer quando ele fica falando: oh Jesus, volta, volta, como se a volta de Jesus fosse resolver os problemas dele, ou como a volta de Jesus fosse unicamente para resolver o problema de gente. Palavras de efeito negativo. E é exatamente por isso que Deus trabalha de uma forma contrária. Deus sempre trabalha com a palavra de efeito positivo. É por isso que na Bíblia 365 vezes Deus sempre diz: não temas, não tenha medo. E é exatamente por isso que eu quero dizer algo para você aqui nessa madrugada ou nessa noite. Não desanime daquilo que Deus lhe prometeu. O que Satanás não estava esperando é que naquele dia, quando os espias deram notícia, tinha 2 homens que não acreditavam em palavras de efeito negativo. Era Josué e era Caleb. E eles vão declarar: não vamos acreditar, vamos subir e vamos possuir a terra que Deus nos deu. E eu quero acreditar que eu ainda encontro Josué e Caleb aqui nessa noite. É possível você pegar na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim: acredita, Deus é maior. Deus é maior que o gigante. Diga: Deus tem uma palavra para você. Diga: sua família vai ser salva. Diga: não desanima. Diga: Deus está te renovando. Deus está te fortalecendo. Quantos acreditam na palavra do Senhor? Faltou pentecostal hoje, estou até me admirando. Outra característica: Jó. Ele começou a acreditar. Mas tem algo que talvez você não percebeu. Irmãos, Deus não levanta um profeta para falar para Jó. Jó não vai dormir, não tem uma revelação de Deus dizendo assim: Jó, o que está acontecendo com você, relaxa. Foi Satanás que chegou para mim, eu estou apenas te provando. Jó está sofrendo sem saber por quê. Jó perdeu seus filhos sem saber por quê. Jó foi morar no lixo sem saber por quê. Jó simplesmente regride, foi sem saber por quê. Jó está ouvindo as suas palavras dos seus amigos, sem saber por quê. Só que eu quero dizer para você que Jó ouve as palavras dos seus amigos, palavras de desânimo. Jó vai ouvir as palavras da sua mulher: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó vai ouvir as palavras dos seus funcionários. Os teus outros funcionários, Jó, morreu.
Jó vai ouvir as palavras das pessoas que se lamentaram no dia que os seus 10 filhos faleceram. Mas a única voz que Jó não ouviu até agora era a voz mais importante para se ouvir. Era a própria voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus não revelou por si a Jó, não é por causa da culpa de Jó. É porque existe um momento de Deus falar. É porque existe um momento de Deus se revelar. Você sabe que Deus não fala com Jó no capítulo 1, nem no 2, nem no 10, nem no 12, nem no 15, nem no 17. Deus não fala com Jó no 20, nem no 22, nem no 24, nem no 26. E eu fui procurando, eu falei, vai falar no 27. Vai falar no 28. Vai falar no 29, não fala no 29, não fala nem no 30, nem no 32. Nem no 34, Samuel, nem no 35. Eu pensei no 36, no 37. Mas chegou o capítulo 38. E é por isso que eu quero lhe convidar em nome de Jesus. A todos os que tiverem Bíblia, ainda que seja no celular, abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 38. É aqui que nós encontramos a teologia do livro. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Eu quero dizer para você algo que o Espírito de Deus queima meu coração para falar para alguém aqui. Fica tranquilo, o capítulo 38 da história da sua vida vai chegar. O capítulo 38 da história da sua vida vai chegar. Vai chegar o momento que Deus vai te explicar o porquê que você está passando por tudo isso. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Versículo de número 3, crave seus olhos. Agora, Jó, cinge os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei, e tu me responde. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Jó fez 38 perguntas para Deus, 16 queixas. E agora, no capítulo 38, aquele a quem ele direcionou as perguntas vai começar a dialogar com ele. E no verso 3 tem uma ordem do Todo-Poderoso, e a ordem é: Jó, se prepara. Eu vou começar a te fazer algumas perguntas, Jó. Você vai ter que me dar conta de responder todas elas. Versículo de número 4. Daqui para frente, concentra todo o seu cérebro no que eu vou te explicar. Jó, aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se você é inteligente. Olha para cá. Deus faz Jó retornar ao Bereshit. Deus faz Jó retornar ao Gênesis. Fala: Jó, no dia que eu olhei para o caos e diz haja luz e... Jó, no dia que eu olhei para o nada e criei a terra, criei as estrelas. Jó, eu te procurei entre as estrelas, eu te procurei dentro das águas. Jó, eu te procurei e não te achei. Jó, aonde é que você estava? Me fala, Jó, se você é tão inteligente. Versículo de número 5. Quem lhe pôs as medidas, se tu a sabe? Ou quem estendeu sobre elas uma corda? Deus está perguntando para Jó. Jó, sabe o que eu vou lhe dizer? Primeira coisa, Jó, no dia que eu criei a terra, eu criei uma corda. E essa corda não tem apenas a medida da terra. Irmãos, você sabe que você é um ser humano no meio dessa igreja. Essa igreja está no meio de outras igrejas dentro de uma cidade, conjunta com mais outros 246 municípios que está dentro desse estado, com mais outros 26 estados que está dentro de um país, que esse país junta com outros países que está em uma das 3 partes desse continente, junta com mais 2 partes, forma um continente. Esse continente aglomera-se com outros continentes que formam um planeta. Esse planeta junta com outros planetas que simplesmente vai compor um sistema. Esse sistema está junto com outras 2 bilhões de galáxias, segundo o telescópio Hubble. E há quem diga que depois que esse telescópio for aprimorado, pode
pode chegar a 4 bilhões de galáxias. E Deus está falando no livro de Jó: eu tenho uma corda que dá conta de medir todas as galáxias, aonde ela começa e aonde ela termina. Jó, você tem uma corda dessa? Jó, verso 7. Quando as estrelas da alva junta cantam, e todos os filhos de Deus vêm louvar o meu nome. Jó, eu te procurei e não te achei. Verso de número 22. Jó, você dá conta de entrar dentro da neve? Dá, Jó? Você tem certeza, Jó, que se eu te pegar dentro da minha mão e te fazer você atravessar uma montanha de neve, você tem certeza que você vai atravessar, Jó? Verso de número 23. Eu dou conta de retalhar a angústia até o dia da peleja. Jó, então nesse caso, me responde: aonde está o caminho que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Jó, você sabe qual que é o ponto exato que a luz se divide? Primeira coisa, Jó, você tem velocidade igual a luz? Você é rápido igual a luz, Jó? Se você for, você dá conta de me falar qual é o ponto exato aonde ela pode parar? E se ela se divide, você sabe me falar onde? Verso de número 28. A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? Jó, quando eu dou uma ordem para a chuva dizendo: chuva, caia, como filho, elas me obedecem. Jó, se você dá uma ordem para a chuva, responde para mim, elas vão te obedecer, Jó? Os elementos da natureza se submeterão à sua voz, Jó? Porque para mim, eles se submetem. Capítulo 39, Deus vai falar dos animais que Ele criou na terra. No verso 13 do capítulo 39. Bate alegre as asas o avestruz. Quem tem penas de cegonho, ele deixa seus ovos na terra e os aquenta no pó. Jó, sabe os ovos dos avestruz que estão esparramados em todos os cantos da terra? Jó, eu sou responsável por esquentar todos os ovos. Jó, se eu sair para vir te entregar essa tarefa, você vai dar conta de realizar? Você vai dar conta de esquentar? Você vai dar conta de cuidar, Jó, de todos os animais da terra? Se eu entregasse a biologia da fauna e da flora na sua mão, você daria conta, Jó? Faz-me saber, Jó, se você é inteligente. Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem é assim argui que responde essas coisas? Jó, você quer dizer para mim que numa sala de aula eu deveria sair do quadro, fazer com que você fizesse eu sentar na cadeira e você ia para o quadro ensinar? Jó, me responde uma coisa: o que você sabe, Jó, que eu não sei? Qual é a ciência que você conheceu que eu não conheci? Qual é a fórmula que você dá conta de responder que eu não dou conta? Jó, contender comigo é me ensinar? Quando você abrir a boca e diz que você amaldiçoou sua mãe? Quando você abrir a sua boca e diz: maldito foi o dia que você nasceu? Você estava querendo me ensinar, Jó, que você deve escolher quando é que você vem ao mundo e quando não? Jó, o que você está querendo me ensinar? Verso 4. Eis que eu sou vil, que te responderia eu? Isso é Jó falando: Senhor, nesse caso, a minha mão eu ponho na minha boca e não falo mais nada. Sabe o que é engraçado, Carlos? 70 perguntas Deus vai fazer para Jó. Sabe quantas perguntas Jó responde? Nenhuma. E a pergunta é: por quê? Segunda pergunta que eu fiquei fazendo no texto. Deus vai falar dos avestruzes, das estrelas da alva, dos cordéis que mede a terra. Mas Deus não fala dos jumentos que Jó perdeu. Deus não fala dos filhos que Jó perdeu. Deus não vai falar das palavras que vieram de maldição para a vida de Jó, nem de seus amigos, nem da sua esposa. Sabe por quê? Porque Deus queria que Jó retirasse os seus olhos dos problemas que ele estava enfrentando. Deus queria que Jó retirasse os seus olhos e parasse de sentir tristeza pelos filhos que ele perdeu, pelos jumentos que ele perdeu, pelas palavras que ele ouviu de maldição, e concentrasse toda a sua atenção na onipotente e poderosa criação do Deus Todo-Poderoso. Levanta a sua mão direita para cima.
Hoje Deus ordena eu lhe falar para você aqui nessa noite. Retire os seus olhos dos seus problemas e crave a sua atenção e toda a sua percepção na grandeza do Deus que fez os céus e a terra. Veja Deus no sol que se levanta, veja Deus na chuva que cai, veja Deus no frio que chega até nós, veja Deus no calor, veja Deus na segunda de primeira. E não se esqueça, Deus está em todos os lugares, e melhor definindo, todos os lugares é que estão em Deus, e Ele está passeando no nosso meio nessa noite. Não se esqueça do que eu vou lhe dizer: a presença gloriosa de Deus é ela que não pode perder. Quantos acreditam nessa verdade? Levanta a mão e diga glória a Deus. Não desista. Deus sempre vai fazer perguntas para você do tipo que você não vai dar conta de responder. A intenção dele é: não foque nos seus problemas por enquanto, concentre-se na grandeza e na glória de Deus. Ele é soberano sim, os seus problemas não é nada perto dele. Jesus ainda tem o controle de tudo e de todos, e no tempo certo o capítulo 38 da história da sua vida vai chegar para o louvor e para a glória de Deus. O que fazer? Jó se levanta. Jó, eu não estou contra você, Jó, eu estou com você. Jó, veja Deus, Jó, me veja no sol que se levanta. Veja Deus, Jó, simplesmente nas estrelas todas as noites. Me veja, Jó, nos problemas. Me veja, Jó, nas adversidades. No dia que você entender, Jó, que não é que eu estou em todos os lugares, é que todos os lugares é que estão em mim, aí sim, Jó, você vai concluir: Deus, o meu Deus, controla tudo e controla todos. No capítulo 42, e aqui eu finalizo: então respondeu Jó ao Senhor e disse: agora eu sei, Senhor, que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E é por isso que ele finaliza dizendo assim: olha, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço, porque os meus olhos o veem. Deus, veja Deus. Não se esqueça que a ordem do Espírito de Deus nessa noite para você é: vejam. Pode ser um problema de enfermidade, tenta ver Deus. Pode ser um problema de dificuldade financeira, tente ver Deus. Esse é o momento mais perfeito que você está vivendo, e chegou a hora de você ver a grandeza e a glória de Deus. Não se esqueça que a corda está na mão dele. Não se esqueça que ele rege a fauna, ele rege a flora. Ele domina sobre todas as leis da ciência. Tudo está dentro da mente de Deus. E não se esqueça que inclusive os seus míseros problemas não são nada perto da grandeza e da poderosa, onipotente mão de Jesus de Nazaré da Galileia. Eu queria convidá-los vocês a ficar de pé. Eu queria convidá-los vocês a vir aqui na frente. Não sei se o Carlos autoriza. Pode ser, Carlos? Vem aqui na frente todos que tem perna. Assim eu resumo: todo que tem perna vem aqui na frente. Isso, pode vir, pode vir. Venham todos, os irmãos estão chegando. Cheguem mais para frente, tem pessoas vindo atrás de você. Cadê meu cantor? Tá aí. Se a gente for ser bem sincero, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente está aqui. Nós estamos aqui por causa de nós. Mas estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe para cá. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Algo que eu literalmente vi. O Espírito Santo está mais perto de nós do que as nossas próprias vestes nessa noite. Aleluia. Com Deus desse tamanho,
Eu não estou lhe convidando você a rezar. Não estou convidando você simplesmente a fechar seus olhos, esperar alguma coisa. Também não estou convidando você a sentir poder de Deus, não. Estou convidando você para a batalha, parceiro. Sabe por quê? Seu pai não é crente, você sabe disso. E como crente, você sabe qual vai ser o destino perfeito dele enquanto ele não aceitar Jesus. Dá para brincar? Talvez seu marido esteja aqui no evangélico e você precisa o ver salvo. Então você não chamei aqui na frente, não foi você simplesmente para fechar os olhos, mas foi nem para sentir poder de Deus. Eu chamei você aqui na frente para você batalhar em oração. Amém. E é exatamente por isso